Greve de caminhoneiros de novo. O que eu devo estocar comida se eu estocar? Olá, sejam bem-vindos ao canal Malsimu. E se você gostar do nosso vídeo de hoje, se o vídeo de hoje for útil para você, não se esqueça de ao final do vídeo deixar o seu like, compartilhar em redes sociais, compartilhar para pessoas que você acha, com quem você acha que esse vídeo poderia ser útil também, e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, acionando o sininho, porque aqui sempre a gente está dando dicas, né? O lema do nosso canal é dicas simples para uma vida mais saudável. Bom, então eu acho que a maioria das pessoas está sabendo do zum que está correndo na internet, na rede, via WhatsApp, Telegram e tal, sobre essa movimentação que vai ocorrer perto do dia 7 de setembro, envolvendo caminhoneiros, envolvendo outros setores, envolvendo o setor agrícola, enfim. Eu não estou aqui para discutir o mérito da questão, se é viável, se a questão política, né, o lado político de toda essa movimentação. Mas sim, o objetivo desse vídeo é te dar uma orientação, um norte, né, do que estocar. Se você quiser aprender como estocar comida, nós temos um vídeo, eu vou deixar o link na descrição, de como eu devo estocar comida. Já há muitos anos, na verdade, desde a última greve dos caminhoneiros, que eu passei a estocar comida, eu passei a ver a necessidade de estocar comida em casa. Eu moro em zona rural, longe da cidade, e na altura, quando houve aquela greve, né, mais uma vez, não estou discutindo o mérito da questão nem nada, meu irmão, inclusive, é caminhoneiro, mas na ocasião me afetou muito, eu cheguei a ficar sem comida em casa, eu tive que até recorrer a vizinho, tal, foi um pouquinho complicado pela distância que eu estou da cidade, então foi uma situação bem assim, desconfortável. Desde então eu vi a necessidade de passar a fazer um estoque. O intuito de te orientar aqui não é, olha, esperando o fim do mundo, esperando uma tragédia, esperando tal. São coisas que qualquer país, eu já até morei em países onde era orientada as pessoas, eram países onde era uma zona de terremoto e havia toda uma orientação, cada apartamento que a gente chegasse sempre tinha na porta orientações para emergências. E às vezes aqui no Brasil a gente vive uma vida tão tranquila por um certo lado, né, questão de catástrofes naturais, a gente não tem, ou pelo menos não tinha terremotos e tal, então às vezes a gente não tem essa noção de como nos prepararmos para determinadas situações. E nesse país que eu vivi era assim, era todo mundo, você chegava num apartamento novo para alugar e tal, já havia ali na porta essas orientações de deixar sempre a sua caixa de documentos num determinado lugar, deixar água, deixar bateria, deixar lanterna, tal, e de livre acesso e fácil para você sair de casa correndo. E uma sacola de mantimentos não perecíveis, sempre a gente teria que estar renovando aquela sacola, tal, né, aquela caixa, seja o que for, mas teria que ser fácil para você sair rápido daquele lugar. Por questão de aquele país tinha problema de inundação, tufão e terremoto também. Então, todas as questões naturais. Então, a gente tinha que ter essa preparação. Bom, no Brasil tem acontecido essas situações e muitas vezes a gente não está acostumado, não está preparado. Então, no vídeo de hoje, vão ser dicas do que, por exemplo, você pode estocar, como tem o outro vídeo que ensina direitinho uma forma, né, que eu descobri pesquisando e tal, e que dura por muito tempo, chega até a durar anos. Eu estoquei dessa forma, ainda estou comendo arroz de R$16, quando eu abro o baldinho é como se ele tivesse sido comprado naquela hora, dá muito certo essa maneira de estocar. Então, se você quiser, o link está na descrição. Mas vamos então ao vídeo de hoje. O que estocar numa situação como essa? Bom, o vídeo de hoje, ele não tem a intenção de causar assim o terror, o pavor em ninguém. Ele só é uma precaução. Aí você pode dizer assim, puxa, mas e se nada acontecer? E se não houver nenhum movimento, fico com toda aquela comida em casa? Bom, eu posso dizer por experiência própria, primeiro que eu pensei muito bem no que estocar,
E eu nunca tive problema assim de estragar alguma coisa, nunca. Desde que eu comecei lá atrás, lá na outra greve dos caminhoneiros, eu nunca tive problema de jogar nada fora, nunca comi nada assim, o mínimo estragado. Pelo contrário, antes, quando eu comprava comida, às vezes até, como eu já vivo em zona rural, eu tenho sempre que comprar uma certa quantidade. Eu não é toda semana que eu vou para o centro urbano mais próximo. Então, o que acontece? Muitas vezes o arroz estragava e eu tive até que passar a guardar o arroz dentro do congelador. Desde que eu descobri esse método, né, que eu coloco em baldinhos e tal, depois no final do vídeo a gente vai filmar e vai dar uma repassada para que você veja, né, mais ou menos, né, e eu sempre tenho o alimento bem guardado e, como eu disse, nunca perdi nada, nunca estragou nada. Então é até interessante, porque, por exemplo, hoje em dia, como eu comprei o arroz lá atrás, né, a um bom preço, quando não tinha nenhum problema de alta e tal, hoje em dia o que eu faço? Eu aproveito e compro sempre, eu sempre estou renovando o estoque, mas eu aproveito as promoções. Então eu tenho meu básico ali, e cada vez que eu vejo, o arroz deu queda, por exemplo, eu nunca cheguei a comprar o arroz, como até alguns familiares meus, que chegaram a comprar os 5 quilos de arroz a 45. Eu nunca cheguei a comprar isso, eu comprei na época que era 16, né, eu já estava fazendo estoque. Aí, depois disso, cada vez que eu vejo uma baixa, infelizmente nunca mais o preço retornou aos 16, né, mas cada vez que eu vejo uma baixa, já comprei a 22, a 20, eu aproveito e vou renovando o estoque. Então eu tenho essa oportunidade, porque eu não fico no desespero que a minha comida está acabando em casa, pelo menos o básico, né, da coisa. Então, o que é interessante você sempre ter em casa? Se você é ali aquele brasileiro normal que come o arroz e feijão todo dia, então sempre é interessante você ter claro, o feijão, o arroz, são os grãos, né? Macarrão, açúcar. Eu sempre tenho enlatados em casa, mesmo que eu não seja fã, eu sempre tenho ali um tanto de enlatados, porque você nunca sabe. Por exemplo, a partir do momento que não tem caminhões para transportar a mercadoria, uma das coisas que vão ficar afetadas são as carnes, né? Carne, leite também, essa questão da proteína. Então é interessante você também de repente comprar ovos. Por exemplo, eu tenho aqui acesso a ovos caipira, mas se eu comprasse, já fiz isso do supermercado, às vezes até ainda faço, eu compro em grande quantidade, tipo, eu compro umas 4 dúzias de ovos, coloco eu vou mostrar aqui, essa aqui é a minha que eu faço sabão, mas é uma mais ou menos parecida com essa daqui, ou num potinho assim, pego os ovos, quebro todos eles, um em cada, e ponho para congelar. No dia seguinte eu desenformo tudo, jogo num saquinho e tenho ovos para no mínimo 3 a 4 meses, ele dura até 6 meses congelado. Mas assim, digamos que 3 meses assim, para ele estar muito, muito bom, não correr risco de dar aquela queimada, né, que o freezer pode dar e tal, dele estar em perfeito estado, 3 meses. Então a pessoa pode, né, comprar uma certa quantia de ovos e congelar, fica muito bom, não altera o gosto, né? Só você tem que, às vezes, conforme o que você vai fazer, você tem que tirar um dia antes da geladeira, ali tá tudo separadinho, você tira do freezer os ovos que você vai precisar para um bolo ou para o que for, para fazer um omelete e tal, e tranquilo. Então, outra coisa que eu sempre tenho é molho de tomate, porque se eu compro massa, então a massa, né, sempre tenho ali um molho de tomate à disposição. Eu não sei, por exemplo, agora na minha horta eu não tenho tomate, então eu não sei quando que eu vou conseguir comprar tomate fresco, como é que vai ser o acesso a isso. Então eu me previno comprando um molho de tomate, já compro, né, mais de 10 desses aqui, precisando eu tenho a mão. Outra coisa bem bacana que eu faço, que é interessante, a cebola, às vezes, eu não... A menos que eu triture ela junto com o alho e um pouco de óleo e coloque em forminhas de gelo e congele, ela às vezes ela é complicadinha para você guardar por longos períodos de tempo. Mas fazendo assim com o alho, além de fazer muito bem para a saúde, né? Aqui tá em óleo de oliva. Mas dá para fazer também num outro óleo, né? Que seja da sua preferência, ou até um óleo mais barato. E você já tem o tempero para o que você quiser.
Pode congelar também, colocar, se você quiser que dure muito tempo, você pode, do jeito que tá, colocar mais ou menos em forminhas também, ou tritura, ou assim mesmo, congela e depois separa e faz no mesmo sistema dos ovos. Joga tudo dentro de um plástico ou de um pote plástico, né, ou de vidro, e vai pegando conforme a necessidade. Essa é uma maneira bem bacana também. Açúcar, para quem usa açúcar, né, também dá para guardar açúcar. Eu também costumo ir em loja de produtos naturais, eu sempre vou bastante em loja de produtos naturais, porque eu encontro determinadas coisas num preço muito mais barato. Então, por exemplo, eu para estocar comida eu uso as folhas de louro. Então, ao invés de comprar aquele pacotinho, eu vou na loja de produto natural só para ter uma ideia, é que eu uso muito louro, né? Então, eu comprei 200, aqui quando eu comprei tinha 200 gramas. Só para ter uma ideia, 200 gramas eu paguei R$7. E às vezes um pacotinho de louro ali que tem 60 gramas, não, 60 gramas não, acho que tem 10 gramas, sei lá. Às vezes você paga R$4. Então, vale muito a pena você ir às vezes em loja de produtos naturais e comprar determinadas coisas para você ter tempero, você ter os básicos ali. E sai muito mais em conta e com certeza, pelo menos esse daqui dura por até 6 meses, é o prazo que a loja dá, mas dura até mais que isso, normalmente, porque é seco. Eu faço oleados com ele e tudo, né? Torrada, às vezes o pão, se você não sabe fazer pão em casa e tal, né? Dá para comprar trigo também e estocar da mesma forma que eu estoco os outros alimentos. O trigo dura menos tempo, mas dá, já estoquei tranquilo pelo prazo de validade que tá ali no pacote de trigo. Você procura comprar um que tem um longo período de duração, estoca do jeito ali que eu ensino e tal, dura aquele período tranquilamente também. Mas se a pessoa é acostumada a comer o pãozinho tal, de repente pode acontecer de não ter, eu não tô dizendo que isso vai acontecer, mas se acontecer de ter ali um probleminha, a pessoa não poder comprar o pãozinho dela, ali o padeiro, de repente a padaria não receber o trigo, porque o caminhão, né, o transporte não vai ter. Então, uma boa dica é comprar torradas. Assim, você mais ou menos programa para 2 meses. O que você, se você não tem assim, se você é aquela pessoa que vai comprando aos pouquinhos, você tem que sentar, pegar uma caderneta e ver o que eu compro num mês. Qual é o total de consumo meu mais ou menos em um mês? E multiplica por 2. Ah, mas puxa vida, a situação tá tão difícil agora, tal, né? Com tudo que tá acontecendo, não vou conseguir comprar tudo. Então, tenta diminuir alguma coisa que você veja que possa ser supérflua, né? É uma dica, cada um faz como quer, né? E compra algo que possa ser o mais básico, que possa ser uma questão mesmo de sustentar, né? De você não passar uma situação. Outra situação que acontece muito assim nos mercados é que muitas vezes você pode comprar e pagar em 2 vezes. Então, já que você está comprando para 2 meses, ou conforme a pessoa quer comprar até para mais tempo, você pode ali fazer parcelado. Não é uma coisa que eu aconselho, não é uma coisa que eu faço no mercado, pelo menos eu nunca fiz. Mas numa emergência eu faria. Numa situação de emergência eu faria e já compraria somente coisa, não compraria nada supérfluo. Compraria coisa que eu saberia que, já que eu tô fazendo em 2 vezes, poxa, mês que vem eu não vou ter aquele dinheiro para comprar aqueles alimentos. Então, eu tenho que saber o que eu tô comprando para, né, não ficar em maus lençóis no mês seguinte, financeiramente falando. A gente não tá numa época para isso. A outra coisa também que dá para fazer no canal aqui, se você tiver um interesse, né, se de repente você está caindo de paraquedas aqui e nunca viu um vídeo nosso, a gente ensina muito a fazer produtos naturais de limpeza, tanto higiene pessoal como a higiene da casa, do lar. Então, básicos que a pessoa pode sempre ter. Eu, por exemplo, eu compro só o álcool 70, eu não compro outro álcool. Por causa da pandemia, eu compro o álcool 70, então separo uma parte que é mesmo para higienização da mão e tal, e a outra parte eu diluo meio a meio com água para limpeza geral, porque como bactericida, ele a 40 ali, ele já fica ótimo, já é o álcool do mercado. Vinagre você pode comprar, que nem eu compro um de 5 litros, sai muito barato, eu pago R$8 em um de 5 litros e me dura meses e dá para limpeza geral. Sabonetes, shampoo, tudo a gente faz aqui em casa, então eu não me preocupo com isso, que é uma tranquilidade nesse momento, eu só tenho o material básico para fazer.
E a água sanitária, outra coisa que não dá para faltar nesse momento assim, né? As pessoas sempre estão colocando em tapete, sempre está sendo necessário, às vezes conforme o lugar que você mora. Eu não sou fã da água sanitária, mas muita gente está usando nessa situação que a gente está enfrentando no mundo aí e tal. Então são coisas básicas que se você comprar e você pensar antes, de repente tira lá as coisas que são de cheirinho, de lustramóveis e tal, e compra essas coisas mais básicas para que, se acontecer uma situação que você não possa ter acesso, o básico pelo menos você vai ter. Uma outra coisa que eu não falei também, eu não sou fã do leite em pó, mas é uma coisa que quando eu estoco comida, eu geralmente tenho leite em pó, e daí eu tenho se vai passando o tempo e tal, e eu tenho que usar, eu sempre eu coloco ele em doces, coloco ele em situações assim, que eu possa usá-lo e tal. Mas é bem interessante você também ter, ainda mais se tem criança em casa tal, se é uma pessoa que usa leite, né? Se é do hábito de vocês se alimentar, se o leite existem muitas marcas de leite em pó e algumas são até bem acessíveis e tal. É uma coisa que eu costumo também sempre ter em casa. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil, né? Às vezes é uma situação na qual ninguém quer passar, mas é uma coisa para a qual eu pelo menos achei interessante, tenho visto os benefícios de estar sempre preparada. Bom, esse foi o vídeo de hoje e até mais!